Guerra, guerra, guerra. O mundo só pensa em guerra. Não dá pra entender isso. Não dá mesmo. Tantas coisas boas e bonitas nessa vida. E o homem só se fixa nisso. Mas no fundo, sabemos que isso não passa de um atalho. Como assim? É apenas um meio de sustentar a ganância do ter, do poder, do prazer sem fim. Lamentável. Si vis pacem para bellum. Este é um provérbio latino que significa: se queres paz, se prepare para a guerra. Esta era a falsa filosofia que justificava a paz armada, na época anterior à Primeira Grande Guerra. Assim, quanto mais armado cada país, se sentia mais protegido. E bastou riscar o fósforo para pôr fogo em toda essa pólvora. Alô, pessoal, bem-vindos ao TT Mais. Hoje teremos histórias interpretadas Com 4 momentos marcantes da história. E como vocês já perceberam, Hoje falaremos da Primeira Guerra Mundial. esta é a primeira parte de um total de 3. Bem-vindos à Guerra de Movimento. Roda a vinheta! Fim do século XIX. As grandes empresas querem ficar ainda maiores e saem comprando ou falindo empresas menores. Surge o nacionalismo, que aproxima e identifica uma nação pela soma de suas características comuns, como culturas, crenças, interesses, linguagens, entre outros. A princípio, é uma forma de protesto contra os estados aristocráticos, monárquicos e religiosos. Mas depois se torna elemento essencial para as expansões e unificações de países. Assim, ganha força uma política de expansão e domínio territorial, cultural e econômico de uma nação sobre as outras. Uma competição desmedida toma conta do planeta. Está no ar a era do imperialismo, que para gerar ainda mais poder, começa a tecer uma enorme rede de alianças entre povos e países, incluindo até mesmo os que há pouco tempo eram inimigos ou rivais. Mas essa competição necessitava mais do que só comprar empresas. Necessitava de matéria-prima, mão de obra barata e principalmente de mercado consumidor. Os países imperialistas dominaram muitos povos de várias partes do planeta, e em especial os continentes africano e asiático, por conta da descoberta do ouro e do Canal de Suez. Surge o descontentamento com a partida de exploração e domínio da África e Ásia. Portugal, Grã-Bretanha, Bélgica e França controlam a maior parte do território africano. Rússia, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França e Inglaterra usaram forças militares para conquistar o território asiático. Então, acabamos de ter uma visão geral dos motivos da Grande Guerra. Isso mesmo, essa tal Guerra das Guerras estava totalmente preparada para explodir. A maior parte das nações da época
eram de impérios poderosos, com colônias por todo o planeta. Cada império queria se tornar cada vez mais poderoso e aumentar o poderio militar. Parecia ser a coisa mais certa e importante. Conheça agora os principais impérios. Acabamos de ter uma visão geral da influência do nacionalismo e do imperialismo para a Primeira Guerra Mundial, que na época era conhecida como a Guerra das Guerras ou a Grande Guerra, pois ninguém sabia que haveria uma segunda. A Europa naquela época tinha vários impérios poderosos, extensos e cheios de colônias pelo mundo. Um dos maiores deles era o Império Russo. E tinha também o temido Império Alemão, que antes era chamado de Prússia e composto por vários pequenos reinos. E mais o Império Austro-Húngaro, uma aliança entre a Áustria e a Hungria. E mais o Império Britânico, que era poderosíssimo, com fortes colônias por todo o planeta. E outro exemplo importante era o Império Otomano, que já estava em decadência. Está começando a entender? Preste atenção, pois esse resumo servirá para aumentar o seu conhecimento em história, ajudará em provas, trabalhos e vestibulares. Vamos lá? Vamos começar falando da Guerra Franco-Prussiana, que ocorreu entre 1870 e 1871, envolvendo a França e estados germânicos, liderados pela Prússia. A principal intenção da guerra era estimular os estados alemães a lutarem em conjunto contra o inimigo em comum, a França. Este foi um dos mais importantes conflitos do século XIX e contribuiu para a formação do Império Alemão. O Tratado de Frankfurt, assinado em 1871, pôs fim à guerra. A França foi derrotada. Perdeu duas províncias, a de Alsácia e Lorena, que eram ricas em carvão e ferro, e teve que pagar uma enorme indenização de guerra. Daí nasceu uma enorme rixa entre as duas nações. Tem início a política de alianças entre fortes potências da época. Era uma decisão de quem ficaria com quem e quem ficaria contra quem. E os primeiros países que, obviamente, ficariam de lados opostos eram a França e a Alemanha. Em 1882, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália formaram a Tríplice Aliança. Se um deles fosse atacado, os outros o apoiariam. E se fosse atacar, no mínimo, eles ficariam neutros. Em 1907, surge a Tríplice Entente, ou Triplo Acordo, formado pela França, Inglaterra e Rússia. Seu principal objetivo era resistir e contestar a Tríplice Aliança, que tinha a Alemanha como maior potência industrial da Europa. Depois, ambas as alianças foram fortalecidas por novos integrantes. Na Tríplice Aliança entraram a Albânia e a Bulgária. E na Tríplice Entente, a Grécia, a Romênia, o Japão e a Sérvia. Mas depois do início da guerra, muitos passaram de um lado para o outro, conforme seus interesses. Com um grande contingente de armas e soldados, cada nação e a humanidade como um todo tinha uma noção de segurança no atual momento de paz armada. Porém, começa a surgir um clima de instabilidade e insegurança, causado pelas disputas territoriais a nível mundial, justificadas pela expansão imperialista e a necessidade do desenvolvimento industrial das grandes potências. Com as grandes alianças e o nacionalismo que pregava a supremacia nacional, começaram as disputas de fronteiras,
As principais foram entre a França e a Alemanha, na Lorena e Alsácia, e entre a Itália e a Áustria, na Trentina e proximidades de Trieste. E a mais importante para o início da Primeira Guerra Mundial foi entre a Rússia e a Áustria, na Península Balcânica. Grandes barris de pólvoras, com pavios espalhados para todos os lados, só faltando uma faísca para acender tudo. E eis que a faísca chega. Incidentes diplomáticos por toda parte na Europa. Era o anúncio de um caos eminente. Inglaterra e Alemanha, que eram as maiores potências econômicas da época, tratavam uma enorme corrida armamentista e militar, que logo contagiou outros países. O armamento era cada vez mais incentivado, pois gerava muito dinheiro. E é lógico que ter muito armamento, muito treinamento militar e nunca usar, começava a incomodar todas aquelas nações. Pois bem, vamos retroceder um pouquinho para entender de onde veio o estopim da guerra. No fim do século XIX, o Império Turco Otomano começou a perder o controle da região dos Balcãs. Foram surgindo ali várias nações independentes, e isso despertou a cobiça das potências vizinhas por aquele território. O Império Austro-Húngaro, em 1908, acabou anexando a Bósnia ao seu território. Surge na Sérvia uma organização nacionalista chamada de Mão Negra, que recorria ao terrorismo como forma de atividade política e tinha conexões com o movimento pan-eslavista, que visava unificar os povos eslavos. Um desses povos era a Bósnia, que estava em poder do Império Austro-Húngaro. Eis que surge o motivo ideal para começar toda a guerra. O futuro imperador austríaco, o arquiduque Francisco Ferdinando, decidiu ir com sua esposa até a Bósnia para inspecionar as tropas da guarnição e tentar unir mais os povos. Em 28 de junho de 1914, a emboscada estava totalmente armada e depois de sofrer 2 atentados terroristas, os 2 são mortos por um ativista sérvio. O Império Austro-Húngaro, que já estava farto do nacionalismo sérvio, depois de um ultimato não aceito, declara guerra e invade com suas tropas a Sérvia. Era o início da Primeira Guerra Mundial, dia 28 de julho de 1914, pois a Sérvia tinha uma aliança com a Rússia e esta prontamente enviou suas tropas para ajudar a Sérvia. A Alemanha, que fazia parte dos aliados centrais, ou Tríplice Aliança, declarou guerra à Rússia, que fazia parte dos aliados, ou Tríplice Entente. E assim, cada membro de ambos os lados foram se envolvendo numa guerra gigantesca. Nossa, quanto movimento! E por que o nome Guerra de Movimento? Porque, nesse período, os ataques eram rápidos e agressivos. Era a primeira vez que se transportava grandes tropas em veículos automotores. Por isso, o exército podia tomar posições estratégicas, movendo-se rapidamente de um lugar para o outro. É isso mesmo, mas a guerra não ficou só na Europa. Se estendeu também para as colônias em outros continentes, principalmente na África, onde os ingleses e os franceses se movimentaram para tomar territórios da Alemanha. Temos que lembrar que a Itália, que fazia parte da Tríplice Aliança, ficou neutra nessa fase da guerra, mas em compensação, o Império Otomano entrou na guerra ao lado dos impérios centrais, ou seja, ao lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. Vamos agora finalmente entender
mais sobre essa tal guerra de movimento. A primeira fase da guerra ocorreu entre agosto e novembro de 1914 e recebeu o nome de Guerra de Movimento. Isso porque ocorreram ataques constantes e com deslocamentos muito rápidos de tropas. Para chegar até a França, a Alemanha invadiu primeiro a Bélgica, que era um país neutro e serviria como travessia. Ali, cometeram tantas atrocidades que a invasão ficou conhecida como o Estupro da Bélgica. A Inglaterra já tinha desavenças comerciais com a Alemanha e se sensibilizou com a situação da Bélgica, se posicionou ao lado da França. O Império Alemão temia uma guerra de duas frentes, contra a França e a Rússia, ao mesmo tempo, e por isso criou o plano Schlieffen, que previa deslocamento de tropas alemãs na frente ocidental contra a França e na frente oriental contra a Rússia. Mas este era um plano antigo, tinha mais de 10 anos. Ele previa rápidos deslocamentos de tropas, nos moldes das estratégias utilizadas por Napoleão há mais de 100 anos. Assim, foram atrapalhados ou barrados por armamentos modernos, com um alto poder de destruição. Os austro-húngaros invadem a Sérvia, mas sem nenhum planejamento com o aliado alemão, são derrotados. Enquanto a Alemanha avança sobre a França, a Inglaterra decide intervir para manter a soberania belga, ao enviar seu exército atrás do avanço alemão. Neste mesmo momento, a Rússia atacou a Prússia Oriental, o que obrigou os alemães a deslocarem parte das tropas para lá. A Alemanha derrotou a Rússia em vários confrontos. A essa altura, a guerra já envolvia vários países e ocorria em várias regiões do planeta. A Alemanha continua a avançar sobre a França e domina várias áreas industriais importantes. Chega próximo a Paris e força o governo francês a abandonar a cidade. Mas a França, já com o apoio da Inglaterra, consegue conter a Alemanha. Acabamos de ver um resumo da parte 1 da Primeira Guerra Mundial. A partir daí, foram surgindo conflitos por toda parte. Não deixem de ver a parte 2 da guerra. É isso aí, pessoal! Não deixe de ver nossa segunda parte da Primeira Guerra Mundial. Se você chegou até aqui, espero que tenha gostado. E se gostou, compartilhe com os amigos. Deixe seu like, Se inscreva. e se quiser saber mais, Acesse DD Demais. Segue o nosso jingle. DD Demais. É mais. É tudo. DD Demais. É mais pra você. DD Demais. É mais. É tudo. DD Demais. É mais pra você. Mira da jogada que é hora de acertar. Esta é a parada que vai te levantar. Uma forma nova e legal de se saber. Agora posso acontecer. Guerra, guerra, guerra. O mundo só pensa em guerra. Não deu certo. Eu esqueci de dizer até